Vivendo bem após os 70. Minhas experiências e aprendizados. Olá, queridos amigos. Meu nome é José, tenho 75 anos e quero compartilhar com vocês algumas experiências e aprendizados importantes sobre como viver bem na terceira idade. Ao longo destes anos todos aprendi muito sobre saúde, bem-estar e a importância de cuidar de nós mesmos. Vamos conversar sobre isso. Urumaru. 1. Minha experiência com dores no joelho. Lembro-me como se fosse ontem. Estava em minha caminhada matinal habitual no parque perto de casa, algo que fazia há anos, quando senti uma dor aguda no joelho direito. Era uma manhã de outono, e as folhas secas cobriam a calçada do parque, onde eu costumava caminhar há mais de década. No início pensei em ignorar, afinal, sempre fui muito ativo e não queria diminuir o ritmo. Desde jovem, quando trabalhava como carteiro, aprendi a importância de manter-me em movimento. Mas meu filho João, sempre atento e preocupado, notou meu desconforto ao me ver mancando levemente durante nossa tradicional visita de domingo. Ele insistiu para que eu consultasse um médico, mesmo com minha resistência inicial. Pai, ele disse, prevenir é melhor que remediar. O senhor sempre nos ensinou isso. Foi uma decisão acertada. No hospital, o doutor Paulo, um ortopedista especializado em geriatria, me explicou algo muito interessante. Nossa cartilagem, que é como uma almofadinha que protege as articulações, vai se desgastando com o tempo. É como o solado de um sapato que, quanto mais usado, mais fino fica. Ele usou uma analogia que nunca esqueci. Imagine um pneu de carro, Sr. José. Com o tempo e o uso, ele vai se desgastando. Não significa que precisamos parar de dirigir, mas sim que precisamos ter mais cuidado com a manutenção. Durante a consulta, fizemos vários exames, incluindo raio-x e ressonância magnética. O doutor mostrou nas imagens exatamente onde estava o desgaste e me explicou que isso era comum em pessoas da nossa idade, especialmente naqueles que, como eu, tiveram uma vida profissional ativa. Senhor, José, disse ele, não precisa parar de caminhar, mas vamos adaptar sua rotina. Foi aí que aprendi uma lição valiosa. Não é porque envelhecemos que devemos parar de nos movimentar, mas sim que devemos ser mais inteligentes sobre como nos exercitamos. O médico me apresentou a um fisioterapeuta, o Dr. Roberto, que me ensinou exercícios específicos para fortalecer os músculos ao redor do joelho, sem sobrecarregar a articulação. Comecei também a fazer hidroginástica 3 vezes por semana na academia do bairro. No início, confesso que me senti um pouco envergonhado, afinal era o único homem na turma. Mas as senhoras da hidroginástica me acolheram com tanto carinho que logo me senti em casa. Dona Marlene, uma das participantes mais antigas, sempre brincava dizendo que eu era o galã da turma, o que fazia todos rirem e tornava as aulas mais divertidas. A combinação de fisioterapia, hidroginástica e caminhadas mais moderadas fez maravilhas. Em cerca de 3 meses, a dor tinha diminuído significativamente. Mais importante ainda, aprendi a ouvir meu corpo. Hoje sei quando posso me esforçar um pouco mais e quando preciso desacelerar. 2. Entendendo. Nosso corpo. Após os 70. Com o passar dos anos, nosso corpo muda, e isso é tão natural quanto o sol nascer todas as manhãs. É como uma casa antiga, precisa de mais manutenção, mais cuidado e atenção aos detalhes. Quando completei 70 anos, minha neta Amanda me perguntou por que eu tinha tantos remédios na mesa de cabeceira. Foi aí que percebi que precisava entender melhor essas mudanças, para explicar não só para ela, mas principalmente para mim mesmo. Abraçando o envelhecimento. Nossa genética é como uma receita de bolo que herdamos de nossa família. Alguns de nós têm uma receita que nos faz envelhecer mais lentamente, outros mais rapidamente. Minha avó viveu até os 98 anos, lúcida e ativa até o fim. Ela sempre dizia, José, cuide do seu corpo como se fosse seu melhor amigo. Lembro-me de uma consulta reveladora com a doutora Marina, geriatra que me acompanha há 5 anos. Ela pegou um álbum de fotos que mantém no consultório e me mostrou imagens de células jovens e envelhecidas. Veja, Sr. José, explicou ela, nossas células são como pequenas fábricas. Com o tempo,
Algumas peças dessas fábricas começam a funcionar mais devagar, outras precisam de mais manutenção. O sistema imunológico também muda. É como um exército que, com o tempo, precisa de mais reforços. Por isso, passei a fazer check-ups regulares. No início do ano passado, descobri que estava com vitamina D baixa, algo comum em nossa idade, principalmente porque, como muitos da minha geração, tinha o hábito de evitar o sol a todo custo. A doutora Marina me explicou que precisamos de sol, mas com moderação. Agora, toda manhã, entre 7 e 9 horas, tomo meu café na varanda, deixando o sol tocar minha pele por alguns minutos. É um momento que aproveito para ler o jornal e fazer palavras cruzadas. Com a suplementação adequada e essa exposição controlada ao sol, meus níveis de vitamina D normalizaram em 4 meses. Tassenhugers, impacto das escolhas de vida. Aprendi da maneira mais difícil que nossas escolhas fazem toda a diferença. Durante 35 anos, trabalhei como motorista de ônibus, fazendo o trajeto São Paulo-Rio. Era uma vida corrida, sem horários regulares para alimentação. Comia muito mal. Salgadinhos, refrigerantes, lanches rápidos nas paradas de estrada. Resultado? Aos 60 anos, recebi o diagnóstico de pressão alta e início de diabetes. Foi um susto que serviu de alerta. Minha esposa Maria, sempre sábia, começou uma verdadeira revolução em nossa cozinha. Ela pesquisou, fez cursos de culinária saudável e transformou nossa alimentação. Começou a preparar marmitas quando eu ainda trabalhava. Arroz integral, frango grelhado, legumes no vapor. No início, confesso que estranhei. Cadê o sal? Cadê o óleo? Mas aos poucos meu paladar foi se adaptando. Trocamos o refrigerante por água com limão, os salgadinhos por frutas e castanhas. Maria começou a fazer um suco verde todas as manhãs, couve com maçã e gengibre. No começo fazia careta só de olhar para aquele líquido verde, mas hoje não vivo sem. Em 6 meses, meus exames já mostravam melhora significativa. A importância do bem-estar mental. Uma coisa que percebi é que muitos de nós, idosos, queremos manter nossa independência a todo custo. Eu mesmo era assim. Não queria incomodar ninguém, tentava resolver tudo sozinho. Quando me aposentei, passei quase 6 meses praticamente isolado em casa. Assistia televisão o dia todo, mal conversava com os vizinhos. Foi minha filha Ana quem percebeu os sinais de depressão. Ela me inscreveu, quase que à força, no centro comunitário do bairro. No início, ia contrariado, mas foi lá que minha vida mudou completamente. Conheci o Sr. Antônio, ex-professor de História, que se tornou meu parceiro de dominó nas tardes de quarta-feira. Nossas partidas são verdadeiras aulas de história. Ele sempre tem uma curiosidade histórica para compartilhar entre uma jogada e outra. Também conheci Dona Clara, uma senhora de 82 anos com uma energia invejável. Ela me ensinou a cuidar de orquídeas e agora minha varanda é um pequeno jardim suspenso. Cada flor que se abre é uma alegria nova. Nas terças e quintas, temos aulas de Tai Chi Chuan no parque. É impressionante como aqueles movimentos suaves podem ser tão revigorantes. O centro comunitário também oferece palestras sobre saúde mental. Foi numa dessas que aprendi sobre a importância de manter a mente ativa. Comecei a fazer palavras cruzadas. Aprendi a jogar sudoku no tablet que meus netos me deram. E até me aventurei em aulas de pintura em aquarela. Minhas primeiras tentativas pareciam mais manchas coloridas que pinturas, mas a professora sempre dizia que o importante era expressar os sentimentos, não criar obras-primas. Aramua 3. Os benefícios da caminhada que descobri. Mesmo depois do susto com o joelho, não abandonei as caminhadas, apenas as adaptei, e quero compartilhar com vocês os benefícios maravilhosos que sinto. Como diz meu fisioterapeuta, Dr. Roberto, movimento é vida, Sr. José, só precisamos encontrar o ritmo certo. Mupunriu. Saúde do coração. Minha história com a pressão alta começou há uns 15 anos. Os números estavam sempre nas alturas, 16/10, às vezes até mais. Tomava remédios, mas não via muita melhora. Foi quando comecei a caminhar regularmente que as coisas mudaram. No início, mal conseguia dar 2 voltas no quarteirão sem ficar ofegante. Lembro-me de uma manhã específica,
quando encontrei Dona Judite, minha vizinha de 82 anos, caminhando com mais disposição que eu. Foi um momento de despertar. Ela me contou que caminhava há 20 anos, todos os dias religiosamente. Comecei a acompanhá-la nas caminhadas. Ela me ensinou o ritmo certo. Se você consegue conversar enquanto caminha, está no ritmo ideal, dizia. Com o tempo, percebi que subia as escadas com mais facilidade. Não ficava mais tão cansado ao brincar com os netos. E o melhor, minha pressão começou a estabilizar. Na última consulta com o cardiologista, Dr. Marcos, ele reduziu a dose do meu remédio para a pressão. É como se cada passo fosse uma pequena massagem no coração, ele explicou. A caminhada regular fortalece o músculo cardíaco e melhora a circulação de uma forma que nenhum remédio consegue fazer sozinho. Músculos e ossos, mais fortes. Há 3 anos, quando meu neto Pedro nasceu, eu mal conseguia segurá-lo no colo por mais de 5 minutos. Meus braços cansavam rapidamente e as costas doíam. Foi um momento triste. Que avô não quer brincar com seu neto? Na fisioterapia, aprendi que não era só questão de idade, mas de condicionamento físico. Dr. Roberto me ensinou exercícios simples que podia fazer em casa. Agachamentos apoiado na cadeira, flexões na parede e, claro, as caminhadas. Cada passo que você dá é um estímulo para seus ossos se manterem fortes, ele explicava. Comecei também a fazer exercícios com pequenos pesos, sempre sob orientação. No início, usava latas de ervilha como peso. Hoje tenho um conjunto de halteres pequenos que uso 3 vezes por semana. A diferença é impressionante. Não só consigo segurar meu neto com mais facilidade, como também carregar as compras do supermercado sem problemas. Digestão melhor. Esse é um assunto que muitos têm vergonha de falar, mas é importante. Por anos, sofri com o intestino preso. Tomava diversos tipos de laxantes, mas nada resolvia definitivamente. A mudança começou quando associei as caminhadas com uma alimentação mais rica em fibras. Minha esposa Maria começou a incluir mais frutas e verduras em nossas refeições e eu passei a caminhar logo após o café da manhã. É impressionante como o movimento ajuda, como diz minha gastroenterologista, doutora Cláudia. O exercício é como uma massagem natural para seus intestinos. Hoje mantenho uma rotina regular. Acordo às 7h, tomo um copo de água morna com limão, faço minha caminhada de 40 minutos e depois tomo um café da manhã reforçado com frutas e cereais integrais. O resultado? Não preciso mais de nenhum medicamento para o intestino funcionar. Metabolismo e imunidade. Desde que comecei a caminhar regularmente, notei mudanças impressionantes no meu corpo. Primeiro, aquela barriguinha que teimava em não sair começou a diminuir. Não que eu tenha ficado com corpo de atleta, longe disso, mas perdi 5 quilos em 6 meses, sem fazer nenhuma dieta radical. Mais impressionante ainda foi a mudança na minha imunidade. Antes, bastava um ventinho mais forte para eu pegar um resfriado. Agora, mesmo no inverno, consigo manter minha rotina sem problemas. Claro, me agasalho bem e evito caminhar em horários muito frios, mas minha resistência aumentou consideravelmente. Meu diabetes também está mais controlado. Na última consulta com a endocrinologista, doutora Beatriz, ela ficou impressionada com meus exames. Senhor José, sua hemoglobina glicada está ótima. Continue assim com as caminhadas, elas são fundamentais para controlar o açúcar no sangue. Qualidade do sono. Esse benefício foi uma surpresa maravilhosa. Por anos, sofri com insônia. Passava horas rolando na cama, levantava várias vezes durante a noite e acordava cansado. Tentei vários remédios para dormir, mas não gostava de como me sentia no dia seguinte. Sempre zonzo e com a sensação de estar empacotado. Quando comecei a caminhar regularmente pela manhã, a mudança foi gradual, mas significativa. Primeiro notei que estava conseguindo dormir mais cedo. O cansaço bom do exercício me fazia querer ir para a cama por volta das 22 horas, em vez de ficar assistindo televisão até tarde. Depois, percebi que estava acordando naturalmente, sem precisar de despertador. Meu corpo encontrou seu ritmo natural, como explica meu médico do sono, doutor Ricardo. O exercício físico regular ajuda a regular nosso relógio biológico.
É como se você estivesse dando corda no seu relógio interno todos os dias. Nâmura. 4. As duas práticas mais importantes que descobri. Alimentação balanceada. Sabe aquele ditado? Você é o que você come. Demorei 70 anos para entender realmente o significado disso. Quando minha nora Patrícia, que é nutricionista, veio morar perto de nós, ela ficou horrorizada com minha alimentação. Eu achava que estava comendo bem porque não exagerava nas quantidades, mas a qualidade deixava muito a desejar. Sogro, ela me disse um dia, vamos fazer uma experiência de um mês. Me deixa te ajudar a reorganizar sua alimentação. E assim começou minha jornada de redescoberta dos alimentos. Primeiro, aprendi sobre proteínas. Eu achava que proteína era só carne vermelha, e como meu colesterol estava alto, estava evitando completamente. Patrícia me ensinou que existem muitas fontes de proteína. Peixe, agora como sardinha 2 vezes por semana, rica em ômega 3, frango, ovos, leguminosas e até produtos de soja. Ela me ensinou a preparar um delicioso tofu grelhado com legumes. No início, confesso que torci o nariz. Tofu me parecia comida de natureba. Mas ela temperou com ervas frescas, alho e um pouquinho de shoyu. E ficou uma delícia. Hoje faço isso pelo menos 1 vez por semana. Quanto aos vegetais, Patrícia me ensinou uma regra simples. Quanto mais colorido o prato, melhor. Cada cor representa diferentes nutrientes, ela explicava. Comecei a incluir espinafre, cenoura, beterraba, abóbora e brócolis nas refeições. Maria, minha esposa, aprendeu a preparar os legumes no vapor para preservar mais os nutrientes. Uma mudança importante foi no café da manhã. Antes, era só pão branco com manteiga e café com açúcar. Agora, tomo uma tigela de iogurte natural com aveia, chia. Quem diria que eu, aos 75 anos, ia aprender a gostar de chia, banana e um pouco de mel. Nos fins de semana, faço panquecas de aveia com pasta de amendoim, receita que aprendi com minha neta Amanda. Atividades para a mente. A segunda grande descoberta foi sobre a importância de manter a mente ativa. Tudo começou quando esqueci o aniversário do meu filho mais novo. Foi um susto. Sempre tive boa memória e aquele esquecimento me preocupou muito. Na consulta com a neurologista, doutora Renata, aprendi algo fascinante. Nosso cérebro é como um músculo, precisa ser exercitado. Ela me receitou algo inusitado, jogos e desafios mentais. Seu José, o senhor precisa tirar seu cérebro da zona de conforto, disse ela. Comecei com palavras cruzadas depois do café. No início, mal conseguia completar metade, mas com a prática fui melhorando. Minha esposa notou a diferença e decidiu participar também. Agora competimos para ver quem termina primeiro. Também entrei num grupo de leitura na biblioteca do bairro. Todo mês lemos um livro diferente e nos reunimos para discutir. No início, estava inseguro. Fazia anos que não lia um livro inteiro. Mas o grupo é muito acolhedor e as discussões são fascinantes. Já lemos Jorge Amado, Machado de Assis e até alguns autores contemporâneos que meus netos recomendam. A tecnologia, que antes me assustava, tornou-se uma aliada. Meus netos me ensinaram a usar aplicativos de jogos de memória no celular. Tem um que é especialmente desafiador. Preciso parear cartas com figuras iguais, e conforme vou acertando, o jogo fica mais difícil. Meu recorde atual é 12 pares sem erro. As aulas de pintura às terças-feiras são outro destaque. No começo, achei que não tinha talento nenhum. Minhas árvores pareciam mais manchas verdes do que árvores de verdade. Mas a professora Clara sempre diz, arte não é sobre perfeição, é sobre expressão. Hoje tenho um cantinho especial na sala onde exponho minhas aquarelas. Não são obras-primas, mas cada uma conta uma história. Outra atividade que descobri foi o Tai Chi Chuan. Além dos benefícios físicos, os movimentos lentos e precisos exigem muita concentração. É como uma meditação em movimento. No início tinha dificuldade para memorizar a sequência dos movimentos, mas com a prática percebi que minha capacidade de concentração melhorou muito. 5. Os 3 tabus da caminhada que aprendi a respeitar. Encontrando o equilíbrio.
Quando meu neto Lucas me deu de presente um relógio contador de passos no Natal passado, descobri algo surpreendente. Estava caminhando muito mais do que deveria. Eu tinha aquela meta dos 10.000 passos na cabeça, número que vi em uma revista de saúde. Mas a doutora Carla, minha geriatra, me explicou que essa meta não é adequada para todos, especialmente para nós, acima dos 70. Senhor José, ela disse, mostrando alguns estudos em seu computador. Para a sua idade, entre 7.000 e 8.000 passos diários já é excelente. O importante é a qualidade, não a quantidade. Foi uma revelação. Eu estava me desgastando à toa, forçando meu corpo além do necessário. Aprendi a dividir minhas caminhadas em 2 momentos. Uma pela manhã, logo após o café, e outra no final da tarde, quando o sol está mais ameno. Cada sessão com cerca de 25 minutos. Dessa forma, consigo manter uma rotina mais equilibrada e menos cansativa. Uma descoberta interessante foi que os passos que damos durante as atividades diárias também contam. Agora faço questão de levantar durante os comerciais da televisão, caminhar enquanto falo ao telefone e até dou umas voltas extras no supermercado. Como diz minha fisioterapeuta, todo movimento conta. Postura correta. Esse foi um aprendizado que mudou completamente minha forma de caminhar. Durante anos andava com as mãos para trás, achando que isso me dava mais equilíbrio. Que engano! Na fisioterapia, o Dr. Roberto me explicou que essa postura força a coluna e pode causar problemas nas articulações. Ele me ensinou a postura correta, peito erguido, mas sem exagero, cabeça alinhada, olhando para frente, não para baixo, braços relaxados, balançando naturalmente ao lado do corpo. Imagine que há um fio puxando suavemente sua cabeça para cima, ele dizia. No início, precisava me lembrar constantemente. Até colei um bilhetinho na porta de casa. Postura. Também aprendi sobre a importância dos sapatos adequados. Antes, usava qualquer tênis que encontrava em promoção. Agora, invisto em calçados específicos para a caminhada, com bom amortecimento e suporte para os arcos dos pés. Foi um investimento que valeu cada centavo. Minhas dores nas costas diminuíram significativamente. Uma dica valiosa que recebi foi sobre o tamanho dos passos. Eu costumava dar passadas muito longas, achando que assim caminharia mais rápido. A fisioterapeuta me mostrou que passos menores e mais controlados são muito mais eficientes e seguros, especialmente para prevenir quedas. Thus, evitando paradas bruscas. Essa lição aprendi do jeito mais assustador. Em uma manhã estava caminhando normalmente quando vi meu amigo Carlos do outro lado da rua. Parei abruptamente para acenar e senti uma tontura forte. Quase caí. Foi quando entendi por que os médicos sempre falavam sobre a importância de começar e terminar as caminhadas gradualmente. O doutor Paulo me explicou que paradas súbitas podem causar uma queda brusca na pressão arterial, levando a tonturas e até desmaios. É como um carro, Sr. José. Você não pode ir de 60 km/h para 0 km/h instantaneamente. Precisa diminuir gradualmente. Desenvolvi então uma rotina. Começo a caminhada bem devagar, nos primeiros 5 minutos apenas aquecendo o corpo. Vou aumentando o ritmo gradualmente até atingir minha velocidade de conforto. Nos últimos 5 minutos, vou diminuindo o ritmo progressivamente. É como uma música. Tem introdução, desenvolvimento e finalização. Para manter o ritmo, uso uma técnica que aprendi com o meu grupo de caminhada. Escolho músicas com diferentes velocidades. Começo com algo mais tranquilo, como Garota de Ipanema. Passo para músicas mais animadas no meio da caminhada e termino novamente com algo mais calmo. Meus netos até me ajudaram a criar uma playlist especial no celular. 6. Lidando com questões financeiras e médicas. Essa é uma parte da vida que muitos não gostam de falar, mas é fundamental. Depois que me aposentei, cada centavo passou a contar ainda mais. Uma das primeiras coisas que aprendi foi a importância de organizar os gastos com saúde, que não são poucos. Criei um sistema simples, uma pasta com divisórias para cada tipo de despesa médica. Em uma seção, guardo todas as receitas e resultados de exames. Em outra, mantenho um caderninho onde anoto os preços dos remédios em diferentes farmácias.
Descobri, por exemplo, que o remédio para a pressão que uso tem uma variação de até 30% no preço entre uma farmácia e outra. Também aprendi sobre os programas de desconto dos laboratórios. Meu cardiologista me indicou um programa onde consigo meus medicamentos com 40% de desconto. Para conseguir esse benefício, precisei apenas me cadastrar com meu CPF e apresentar a receita médica. Uma descoberta importante foi sobre os medicamentos genéricos. No início, confesso que tinha preconceito. Será que funcionam mesmo? Pensava. Foi quando meu filho, que é farmacêutico, me explicou todo o processo de controle de qualidade desses medicamentos. Hoje uso vários genéricos e a economia é significativa.